Neste 25 de abril, um dos pontos altos foi a inauguração da exposição António Cardoso, diretor Desde que Nasci, no Museu Municipal de Amadeu Sousa Cardoso, em Amarante. O professor acompanhou o processo de criação do museu desde as primeiras décadas até ao fim da sua vida, tornando-se património histórico em Amarante. O professor António Cardoso foi ele que, no fundo, este museu é, obviamente, o rosto do professor António Cardoso. Foi ele que, desde o início, que era o diretor deste museu e que criou e foi fazendo o museu. Aliás, a professora há pouco explicava que, efetivamente, ele foi adquirindo e formando este museu e Amarante deve-lhe tudo. E por isso isto é uma singela homenagem, que será a primeira de muitas, até porque Amarante tem uma grande gratidão para com o professor António Cardoso. Sem dúvida, o professor António Cardoso foi o grande responsável por aquilo que é hoje este museu. A ele se deve a coleção, quase toda a coleção de arte moderna portuguesa e da arte contemporânea se deve ao professor António Cardoso. Ele punha tudo o que era naquilo que é hoje o museu, para além de ser um apaixonado, de ser um professor, de ser ele próprio um artista, era acima de tudo um colecionador de afetos. Ele era através das amizades e dos afetos em tudo o que punha que conseguia montar e que conseguiu criar toda esta coleção extraordinária. O Museu Amadeu de Sousa Cardoso deve-lhe imenso e é muito interessante. Eu cheguei há muito pouco tempo à Câmara de Amarante e a este museu e o que senti logo, quase de uma forma imediata, foi a gratidão que os colaboradores deste museu e da área da cultura sentem, ainda hoje sentem, pelo professor António Cardoso. É interessante a Câmara ter escolhido este dia para inaugurar esta exposição. Amarante é uma terra de cultura que tem um conjunto vastíssimo de figuras de referência nas artes plásticas, na literatura. Tem este museu que é um museu muito singular no panorama museológico nacional e deve orgulhar-se deste museu, e o professor António Cardoso deixou um conjunto de obras que foi pintando ao longo de vários anos, ao longo do seu percurso artístico, deixou-as ao museu e entendeu a Câmara Municipal abrir esta exposição neste dia. É um acontecimento importante porque o professor António Cardoso está muito ligado à história deste museu, à formação da sua coleção, ao primeiro catálogo que se publicou, acompanhou sempre o museu e é uma figura importante para a cultura em Amarante. Como tal, no Dia da Liberdade, celebra-se a vida de um homem que sempre foi livre, orgulhoso das suas origens e que deu tudo pela partilha da cultura na sua terra, através da criação de peças próprias ou na organização do museu que sempre guardou um lugar especial na vida do artista. O professor António Cardoso era um homem livre, era um homem da liberdade e, portanto, quando se pensou em que dia é que vamos inaugurar a exposição, mesmo às segundas-feiras, estando os museus, é o dia em que internacionalmente os museus estão fechados, mas todos nós assumimos que era o dia que ele gostava seguramente que nós lhe prestássemos esta homenagem como um homem livre, como um homem que admirava a paz, que acreditava claramente que através da cultura se construía a paz. Esta era a melhor homenagem que lhe podíamos fazer no dia de hoje. E nós hoje em dia vivemos um período conturbado, a guerra na Europa que o ano passado era impensável dizermos que iria haver guerra e hoje em dia é uma realidade, mas leva-nos a que estejamos sempre atentos, vigilantes, e por isso é que a comemoração de hoje, 25 de Abril, faz sentido pensar no presente e no futuro, porque tudo em pequenos atos nossos ou de, enfim, representantes políticos ou de outras instituições podem eventualmente pôr em causa o futuro.